Olá, vamos iniciar a disciplina Análise de Sinais e Sistemas por uma introdução aos sinais e aos sistemas. Bem, o que é um sinal? Um sinal ele é representado por um conjunto de dados ou informação. Por exemplo, um sinal de telefone ou de televisão, ou ainda os registros do índice Bovespa ao longo de uma sessão. Matematicamente, nós podemos definir um sinal como uma função de uma ou mais variáveis. Um exemplo de sinal de uma variável é um sinal de voz, em que nós temos uma amplitude de tensão, tensão elétrica, por exemplo, em função do tempo. Já um sinal de vídeo é um pouquinho mais complicado, porque nós teremos variações e parâmetros como a cor, em função do tempo e da posição em uma tela, por exemplo. Bem, nós precisamos de medidas para caracterizar a força de um sinal. No nosso contexto, nós iremos utilizar duas: a energia ou a potência, dependendo do tipo do sinal que a gente estiver trabalhando. Isso aí vai indicar se um sinal é mais forte ou mais fraco, permitindo uma comparação entre sinais. Então, nós derivamos essas medidas a partir da eletricidade. Nós sabemos que na eletricidade é a potência dada pelo produto da tensão vezes a corrente, de forma que a energia é a integração da potência no tempo. Então, nós podemos ainda utilizar a lei de Ohm e derivar, né, outras expressões para a potência, por exemplo, como V ao quadrado sobre R, a tensão, ou de modo equivalente R vezes I ao quadrado. Para calcular a energia, a gente precisa integrar a potência de forma que a energia ela pode ser dada tanto pela integral de menos infinito a infinito de V ao quadrado sobre R dt, ou quanto pela integral de R vezes I ao quadrado dt. Bem, no nosso contexto, né, nós não vamos fazer distinção se é uma tensão ou corrente. Então, para o nosso problema, né, nós podemos lidar com uma carga normalizada, por exemplo. Então, se nós fizermos R igual a 1 ohm, nós podemos resumir essas expressões em uma expressão única, que é a seguinte, que a energia de um sinal x de t ela é dada pela integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado de t dt. Essa expressão vale para sinais reais, né? Mas nós temos outros tipos de sinais. Nós podemos ter, por exemplo, sinais que são caracterizados por funções complexas. Então, para abordar sinais complexos, nós podemos fazer uma pequena variação nessa expressão e definirmos a energia de uma forma geral como a integral de menos infinito a infinito do módulo de x de t ao quadrado dt. Em se tratando de sinais reais, o módulo de x de t ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado de t. Então, a expressão de baixo ela é mais geral. De modo análogo, nós podemos calcular a potência de um sinal através de uma interpretação, né, que diz que a potência é a energia média no tempo. Então, dessa forma, a potência de um sinal x ela vai ser a energia dividido pelo tempo. Então, matematicamente, nós calculamos isso através de um limite. Né? O limite, quando t tendendo a infinito, nós pegaremos toda a escala do tempo e aí nós calculamos a energia e dividido por esse tempo é o que está colocado aqui matematicamente dessa forma. De forma análoga, se o sinal for caracterizado por uma função complexa, é só colocar o módulo de x de t na expressão e nós podemos calcular a potência do sinal complexo. Bem, ainda é possível realizar simplificações. Um tipo de sinal que é bastante utilizado são os sinais classificados como periódicos. Né? Um sinal periódico é aquele que vai se repetir a cada intervalo de t0. Né? Então, o t0, nesse caso, é o período, e um sinal que se repete a cada intervalo de t0 é um sinal periódico com período t0. Nesse caso, nós podemos simplificar a expressão, tirando o limite, né? E
o que a gente tem é que a potência de x vai ser a integral em um período, né? Então a gente calcula a energia do sinal em um período e divide pelo período. Então aqui essa expressão integral sobre t0 indica que nós estamos integrando sobre um intervalo de duração t0. Pode ser qualquer intervalo de duração t0. Isso aqui poderia estar representando a integral de 0 a t0, ou de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2, ou outro intervalo qualquer de duração t0. Para operar em sinais, nós temos algumas operações fundamentais que merecem destaques. Aqui a gente vai analisar cada uma delas. A primeira delas é multiplicação por um escalar. Né? Multiplicação por um escalar, o que é que você faz? Você está pegando o sinal x de t e está modificando a sua amplitude, obtendo um novo sinal. Então, aqui nós temos um novo sinal φ de t, e ele consiste, né, de o sinal x de t multiplicado aqui por um escalar. Bem, se essa amplitude é maior do que 1, o sinal está sendo amplificado, né? Se ela está entre 0 e 1, o sinal, nesse caso, ele está sendo atenuado. Nós ainda temos operações que mexem aqui com a escala de tempo. Né? Então, nós temos aqui duas operações, o atraso ou o avanço. Né? Então, o atraso, né? Então, dado que a gente tenha um sinal x de t, o sinal atrasado ele é obtido através dessa operação. Né? Então, a gente teria um sinal π de t igual a x de t menos t, como sendo o sinal x de t atrasado de t segundos. A interpretação é a seguinte, né? O que acontece aqui com o sinal x de t vai acontecer no sinal φ de t segundos depois. O que é que graficamente representa um atraso? Um atraso ele representa um deslocamento do sinal para a direita. De forma análoga, nós podemos ter um deslocamento negativo, né? Um atraso negativo, aí, como se queira falar, né? Que a gente pode chamar de um avanço. A diferença do atraso para o avanço é que agora a gente tem um sinal mais aqui colocado ao invés do sinal menos. Graficamente, o que é que correspondem a atraso e avanço? Então, imagina aqui que você tem um sinal x de t, que está dessa forma. Quando você atrasa o sinal de t maiúsculo segundos, você está deslocando esse sinal para a direita de t. Né? Então, aqui a gente está observando que a gente deslocou para a direita de t. Quando a gente está avançando, a gente desloca para a esquerda. Né? Então, ele está vindo aqui nessa direção. Então, aqui, atraso e avanço aqui embaixo. Bem, nós temos ainda outras operações, por exemplo, como o escalamento temporal. Nesse caso aqui, a gente está falando de mexer na escala do tempo. Então, nós temos aqui as operações possíveis de compressão ou expansão de um sinal, né, que matematicamente nós representamos aqui por x de at. Então, esse a é um fator, né, que se esse a for maior do que 1, a gente está fazendo uma operação de compressão, ou aqui, né, se nesse caso o a está multiplicando, aqui se a gente mantiver aqui o a maior do que 1, mas escrever ele aqui no denominador, aqui a gente estaria expandindo o sinal. Então, o que é que isso vai causar, né? Então, aqui nós temos exemplos, né, de um sinal x de t, que a gente tem no item B, uma compressão por um fator de 2. Então, aqui a gente tem um sinal x de 2t. E aqui nós temos embaixo uma expansão por um fator de 2, né? O x de t sobre 2. O que é que a gente poderia pensar que são esses sinais? Aqui a gente poderia pensar, como imagina aí que você tem um sinal, uma música, né, que dura 1 minuto, né, e
Na hora que você comprime ela por um fator de 2, você está reproduzindo aquela mesma música de 1 minuto em 30 segundos apenas. Né? Então, você está fazendo as coisas serem reproduzidas aí de uma maneira mais rápida. Da mesma forma, você poderia pegar uma música de 1 minuto e reproduzi-la em 2 minutos. Então, aí você estaria expandindo o sinal e a sua reprodução seria bem mais lenta. Nós ainda temos uma operação que é chamada de reversão temporal, que ela não tem um significado físico tão relevante como as anteriores, mas que ela é utilizada na operação de convolução, que é a reversão temporal. A reversão temporal nada mais é do que você pegar aqui, escrever o sinal agora, o x de t, como x de menos t. O que é que você está fazendo? Você está pegando a parte que é positiva do sinal, colocando lá no lado negativo, e a parte que é negativa lá do lado positivo. Então, você fez uma reflexão aqui em torno do eixo das ordenadas, como está colocado aqui embaixo. Nós temos ainda operações combinadas, que a gente pode pegar todas essas operações anteriores, atrasos, avanços, compressões, expansões e reflexões e misturar isso tudo numa operação que a gente está chamando x de at menos b. Repare aqui que se esse b for positivo, você vai ter uma operação de atraso. Se esse B for negativo, você vai ter uma operação de avanço. Da mesma forma aqui, se esse A for maior do que 1, você vai ter uma compressão. Se esse A for menor do que 1, você vai ter uma expansão. Se esse A for negativo, você vai ter uma reflexão também. Então, todas as operações que nós vimos aí, elas podem ser combinadas nisso aí. Como é que eu obtenho um gráfico de x de at menos b a partir do gráfico de x de t? Bem, isso aí a gente pode fazer de duas formas. A forma que eu aconselho é essa primeira que está colocado aqui. Então, primeiro você faz a operação de deslocamento, ou atraso, ou avanço, resultando aqui em x menos b, e depois você faz a operação aqui do escalamento, ou seja, ou você comprime, ou você expande, ou você faz a reflexão. Há ainda uma outra forma de fazer isso, né, um pouquinho diferente. Você pode primeiro fazer a operação de escalamento, mas depois você tem que ter cuidado aqui no deslocamento temporal, porque você vai ter que modificar esse deslocamento. E ainda teria uma terceira forma, que é através de obtenção de pontos de interesse no gráfico. Né? É basicamente você ficar manipulando com os pontos dessa expressão φ de t igual a x de at menos b. Outra forma de se fazer. Nós vamos analisar isso em exemplos posteriormente. Nós ainda temos a classificação de sinais. Os sinais eles podem ser classificados como contínuos e discretos no tempo. Então, quando a gente está olhando nessa classificação, a gente está olhando aqui a escala do tempo. Então, se a escala do tempo for uma escala contínua, nós temos um sinal que é contínuo no tempo. Se ela for discreta, por exemplo, aqui a gente está vendo o PIB trimestral, né? Então, vai aparecer primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e assim por diante. Então, na escala temporal, a gente tem valores discretos apenas, então a gente diz que esse sinal aqui de baixo é um sinal discreto no tempo. Nós ainda temos outras classificações, né? Agora, em relação ao eixo aqui das ordenadas. Então, nós aqui temos os sinais analógicos e digitais. O que é o sinal analógico? É que é aquele se ele tiver amplitudes que podem assumir valores em uma faixa contínua. Então, aqui a gente tem um sinal, né, que se a gente olhar os valores aqui, os valores daqui de t, eles podem assumir uma faixa contínua de valores. Então, a gente diz que esse aqui é um sinal analógico. Tanto esse aqui de cima como esse aqui de baixo aqui são sinais analógicos. Né? Primeiro é um sinal analógico contínuo no tempo e o segundo é um sinal analógico discreto no tempo. Já desse outro lado aqui nós temos o quê?
um sinal digital. O que é um sinal digital? É aquele que pode assumir apenas um valor pertencente a um conjunto finito de valores. Então, aqui, tanto o de cima quanto o de baixo, nós temos a possibilidade de assumir dois valores, ou o valor de cima, o valor positivo ou o valor negativo. O valor positivo e o valor negativo. O primeiro é um sinal digital contínuo no tempo e o segundo é um sinal digital discreto no tempo. Nós ainda temos a classificação de periódico ou aperiódico. Sinal periódico é aquele que vai se repetir para alguma constante positiva ter zero, então o sinal se repete, né? Então, aqui um exemplo de um sinal periódico, ele se repete a cada intervalo de tempo t zero, e se ele não for periódico, ele é não periódico ou aperiódico. Nós ainda podemos ter a classificação de sinal de energia e de potência. Sinal de energia vai ser aquele que possui energia finita e não nula. O de potência é aquele que possui potência finita e não nula. O sinal ele não pode ser os dois, né? Ele não pode ser de energia e potência ao mesmo tempo aqui. Não pode ser. Além disso, né, um sinal ele pode não ser de energia e nem ser de potência, embora que a maioria dos sinais que a gente trabalha ele vai ser um dos dois, ou de energia ou de potência. Os sinais periódicos eles são exemplos de sinais de potência, pelo menos aí os sinais que nós trabalhamos. Nós ainda temos ainda outra classificação que diz que o sinal pode ser determinístico ou aleatório. Sinal determinístico ele vai ser descrito aí por um gráfico ou uma expressão matemática, esses exemplos que nós vimos até agora de sinais determinísticos, mas nós podemos ter também sinais aleatórios, que você não tem uma descrição como um sinal determinístico, mas você vai ter apenas uma descrição probabilística, né? Os momentos estatísticos, média, variância, assim por diante, função de densidade de probabilidade, função de densidade acumulada ou outro tipo de coisa. Nós ainda temos uma outra classificação. Os sinais eles podem ser causais, não causais e anticausais. O que é um sinal causal? É se ele começar a partir do instante t igual a zero, ou seja, antes do zero, ele possui valores nulos, né? Ele é zero. Bem, caso o sinal comece antes de t igual a zero, ele tenha valores aí na parte negativa e se estenda para t maior do que zero, a gente diz que o sinal é não causal. Mas, se o sinal existir apenas para um tempo negativo, ele seria o oposto do causal, né? Então, ele seria o anticausal. Bem, se a gente olhar, né, não faz muito sentido aí quando a gente está falando na variável tempo, né, a gente ter um tempo negativo, né? Então, a gente diz aí que quando a variável é o tempo, né, os sinais não causais, eles não existem aí no físico, eles são apenas para os nossos modelos. A gente tem ainda alguns modelos úteis de sinais que nós vamos utilizar nesta disciplina. Alguns deles nós temos o degrau unitário, o impulso unitário e a exponencial complexa, que vamos descrever agora em seguida. O que é o degrau? O degrau é uma funçãozinha que ela é zero antes do tempo t igual a zero e 1 logo depois aí do zero, né? Então a gente tem o de t, ou a descrição que a gente usa para o degrau, a gente padroniza por essa letra. O de t é o degrau, ele vale 1 para tempo maior ou igual a zero, vale 0 para t menor do que zero, né? Então, o degrau, ele é interessante para a gente representar sinais causais. E ele pode também ser utilizado aí para você representar através de uma única expressão, expressões como, por exemplo, um quadradinho desse aqui. A gente poderia colocá-lo como uma soma de degraus aí deslocados. Ainda, né, se a gente pegar uma exponencial que ela é zero para um tempo negativo e ela só assume valores para tempo positivo, a gente poderia representar, por exemplo, o exponencial de e elevado a menos at vezes o de t usando a representação integral.
Bem, um outro modelo de sinal bastante importante é o impulso unitário, ou chamada de delta de T, ou delta de Dirac, né, ou Dirac, vocês queiram pronunciar. O que é o impulso? Bem, o impulso ele é mais definido pelo que ele não é do que pelo que ele é. O que a gente pode dizer? O impulso é algo que é zero quando o tempo for diferente de zero e a integral dele, menos infinito desse impulso, vale 1. Então a gente não está dizendo aqui exatamente o que um impulso é. Está dizendo que ele, algumas propriedades que ele verifica. Como é que a gente chega em algo que possui essas propriedades? Bem, a gente pode considerar aqui essas 4 figurinhas possíveis, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse retângulo que está aqui. Esse retângulo ele tem uma largura epsilon e uma altura 1 sobre epsilon. De forma que a área dessa expressão vale 1 sobre epsilon vezes epsilon, que vale 1. Então, ele tem uma área unitária. Da mesma forma, todas essas expressões que estão colocadas aqui, você pode fazer os cálculos, né? E verificar que elas possuem área 1. Onde é que a gente chega no impulso? Fazendo esse epsilon tender a zero. Na hora que a gente faz o epsilon tender a zero, o que é que acontece? O retângulo ele vai ficando aqui cada vez mais estreito e a sua amplitude vai aumentando. Mas o que é que acontece? A área dele continua sendo 1. Então, lá no limite, quando o epsilon tende a zero, a gente representa isso aqui, né, por uma setinha, do jeito que está colocado aqui, e essa setinha ela corresponde ao nosso delta de t, ou impulso unitário. Veja que a setinha está localizada no tempo igual a zero, e ela vai verificar essas funções, essas propriedades, né? Vai ser zero se o tempo for diferente de zero, né? E a integral dela vai ser 1. Por quê? Porque a área dessas expressões, elas todas valem. Nós temos ainda algumas propriedades bastante importantes aí do impulso unitário, como por exemplo, se nós pegarmos uma função qualquer, né, que ela é definida no tempo t igual a zero, e multiplicarmos pelo delta, ela vale a função no zero vezes o delta. Se for a função multiplicada pelo delta deslocado, nós vamos ter aquele valor onde o delta está localizado vezes o delta. Ainda, né, nós podemos usar essas expressões para o que está colocado aqui. Né? Se a gente tiver uma integração de uma função vezes o delta, usando o que está colocado aqui dessas propriedades, nós sabemos que isso aqui vai ser a função no zero vezes o delta. Então, nós podemos tirar esse valor para fora e a integral do delta vale 1. Então, né, esta integração de φ de t vezes delta de t dt vale o valor da função no zero. Da mesma forma, se você pegar uma função, multiplicar por um delta deslocado e fizer a integração de menos infinito a infinito, isso aqui vai dar a função no instante em que o delta está definido. Então, isso aqui é muito importante depois, na sequência, quando nós estivermos vendo aí a resposta ao impulso, quando estivermos estudando os sistemas lineares. Temos ainda a definição matemática mais, que a gente poderia dizer, correta para o impulso, através de funções generalizadas. Isso aí permite que a gente consiga obter uns resultados importantes. O primeiro resultado é que a derivada do degrau, né, do t que a gente viu, é um impulso e que a integral do impulso é um degrau. Ou seja, né, se pegar, derivar um degrau, você vai ter um impulso. É que a gente faz isso através de uma... usando a técnica de frações parciais, a gente chega aí nessa demonstração. Né? Não vou aqui detalhar isso aqui, mas está colocado aqui dessa forma que a gente vai usar isso. Derivada do integral é o impulso e a integral do impulso vai ser o degrau.
A gente ainda pode ter derivada de um impulso, né, que é algo um pouco complicado, se utiliza em alguns ramos da física. A gente não vai fazer uso disso, mas lá no livro texto é abordado isso daí. Nós temos ainda um outro modelo, que é exponencial complexo. Nós também iremos trabalhar depois disso em detalhe, né? A ideia aqui é você pegar uma exponencial do tipo elevado a st, e aqui esse s corresponde a um número complexo. Tem uma parte real, tem uma parte imaginária. Nós também iremos trabalhar com isso, né? E ainda, né, nós temos também algumas simetrias aí que podem ser utilizadas, sinais pares e ímpares, por exemplo. Se a gente tem um sinal que é par, uma função par, a gente pode simplificar um processo de integração. Se um sinal for ímpar, simplifica também, né? Por exemplo, um sinal ímpar, a integral do sinal ímpar no intervalo simétrico, ela vale zero. Sinal par, a gente pode pegar e trabalhar com apenas um lado. Então, ainda nós podemos dividir um sinal numa parte par e uma parte ímpar, né? Como pegar uma figura dessa aqui. Isso aqui é um sinal que não é nem par nem ímpar, mas que você pode representá-lo como uma soma de um sinal par e um sinal ímpar, e isso pode ser útil em algum momento, né, da vida aí para simplificar alguma conta. Aqui a gente está vendo aqui a representação de sinal qualquer x de t numa parte par e numa parte. Então,